Henker que vive duas vezes. Capítulo 160. O Palácio do Rei Macaco, 4. Havia vestígios que você nunca teria visto se não olhasse de perto. Eram coisas que desapareceram com o tempo, mas Yon-Woo tinha sua percepção extrasensorial, então ele podia vê-las. Eram marcas profundas, e neles havia um vestígio firme. Isso era diferente do vestígio deprimente que atacava Yon-Woo e seu povo. Tinha uma vibração forte e energética. No entanto, foi dividido em pedaços diferentes, então as pessoas não conseguiram encontrá-lo. Você descobriu uma marca de espada muito antiga. Você descobriu uma marca de lança feita um momento depois. Você descobriu a Dirt de Footstep. O que é tudo isso? Yon-Woo ficou surpreso ao descobrir outro vestígio do Rei Macaco. O Rei Macaco não era gêmeo. Como ele poderia ter esses vestígios opostos? E o que eles queriam dizer? Yon-Woo estava curioso, mas Han Yeong e Shannon, que olhavam através dos olhos de Yon-Woo, tiveram reações diferentes. Uau, isso, realmente, uau. Eu não posso acreditar, realmente, que surpreendente, como eles conseguiram ter esses pensamentos. Quando suas reações foram entregues a Yon-Wo, Yon-Woo perguntou-lhes interiormente. Você acha que sabe o que é? Shannon parecia estar pulando para cima e para baixo. Você está no nível mestre e ainda não sabe? Você só tem uma espada e seus olhos são de iniciante? Olhe atentamente. Foi uma reclamação que não foi reclamação. Yon-Woo ficou um pouco irritado, mas não havia nada de errado com o que Shannon disse. Então ele se concentrou novamente em sua percepção extrasensorial. Ele podia ver o vestígio nas diferentes marcas. Havia alguns que eram difíceis de ver e alguns que eram tão longos que era difícil ver onde terminavam. Yon-Woo se perguntou o que era isso e continuou a observar, e algo surgiu em sua cabeça. Você recebeu intensa inspiração. Percepção extrasensorial está sendo conectada a olhos dracônicos para localizar as marcas. As falhas estão sendo lidas. Percepção extrasensorial e olhos dracônicos, que eram duas coisas diferentes, conectaram-se pela primeira vez. Quando Yon-Woo viu falhas em sua consciência pela primeira vez, ele ficou muito chocado, mas rapidamente se acostumou. Tudo parecia novo. Felizmente, ele pôde ver de onde eram as marcas na caverna. Mugong? Não. É treinamento? Depois de organizar as marcações em ordem cronológica, ele pôde ver um padrão. As marcações que eram confusas no início tornaram-se mais nítidas com o passar do tempo. O processo de treinamento estava na parede em ordem. Um registro de como um mestre dominou ainda mais suas habilidades. Como se fosse uma testemunha da mudança do Rei Macaco. O macaco ficou furioso por ter sido selado. Ele enlouqueceu e passou cerca de 100 anos em seu estado de loucura. Então, ele percebeu algo. Quem faria mal se ele fosse louco? Ele mesmo. Então ele precisava se tornar mais forte de alguma forma para liberar esse selo. A partir daí, o Rei Macaco trabalhou duro para conseguir quebrar a quinta montanha. Ele começou a organizar seu conhecimento e se esforçou para se fortalecer. Foi um processo difícil, já que nenhum de seus conhecimentos era simples. Porém, uma coisa que foi permitida ao Rei Macaco foi o tempo, então ele não se apressou e começou a organizá-lo. E tudo que ele percebia alguma coisa, ele testava na parede. O macaco imprudente começou a aprender a ter paciência. Ele era alguém capaz de se curvar aos seus objetivos. E cerca de 500 anos depois, ele conseguiu terminá-lo. O poder de quebrar seu selo. Yon-Woo ficou em branco por um momento. Como se tivesse passado todo aquele tempo com o Rei Macaco. Se ele não estivesse acostumado a pensar mais rápido com sua diferença horária, ele poderia ter enlouquecido. Sim, esta é uma evidência de treinamento. E ele ouviu a voz de Shannon em sua consciência. Yon-Woo perguntou depois de se recompor. Então, estas são as 72 artes? O que, 72 artes? Shannon zombou e gritou com Yon-Woo, incrédula. Seu bastardo maluco, isso nem é comparável a isso. O que? Shannon continuou gritando de frustração. As 72 artes são apenas uma parte do que o Rei Macaco aprendeu. É uma pequena parte do que ele reuniu para fazer esta nova peça. Então, Yon-Woo percebeu o que estava olhando. Ele estava na frente do tudo do Rei Macaco. Ele se lembrou de qual outro apelido o Rei Macaco tinha. Sun Wukong, TN, mudou a grafia. O poder que transformou o Rei Macaco em Sun Wukong estava literalmente bem na sua frente. Se restassem apenas os movimentos, ele não teria percebido o que era. Mas esses eram vestígios do que Sun Wukong havia contemplado e era fácil acompanhar com os olhos. Realmente, isso faz sentido? É mais surpreendente quanto mais você olha para isso. Sinto que saberei como o Rei Macaco lutou contra os deuses e demônios. Como poderia haver um ser assim? Shannon e Han Yeong não sabiam o que dizer. Foi para observar o poder por respeito ao seu veterano em artes marciais. Mesmo agora, eles continuaram seguindo o Rei Macaco para aprender alguma coisa. Com a combinação da percepção extrasensorial e dos olhos dracônicos, eles continuaram a observar os traços. No entanto, Yon-Woo não conseguiu ficar tão absorvido nisso quanto eles. Ele só conseguia ver uma parte limitada porque acabara de atingir o nível mestre. Ele sabia que era incrível. Só pelo que viu, o nível era extremamente alto,
E ele exclamou surpreso ao ver algumas sessões também. Ele poderia aprender muito. Mas assim como um aluno do jardim de infância não conseguia entender a ciência dos foguetes, Yon-woo não conseguia acompanhar. Acho que é melhor que a espada Yin. Era melhor que a espada Yin porque ele provavelmente poderia aprender com ela se estudasse um pouco o básico. Então Yon-woo não tentou entender a herança do rei macaco. Em vez disso, ele tentou memorizá-lo. Para que ele pudesse aprender mais tarde. Mas havia algumas sessões que ele entendeu automaticamente com seu conhecimento do dragão, então ele foi capaz de crescer novamente. Isso não é arte marcial, magia ou alquimia. Isto é as artes? Não, está usando magia. Mas, não pode ser limitado a esse termo. Excede. Sua cabeça parecia estar clareando. Era como se ele estivesse olhando para um novo horizonte. Yon-woo ficou ali sem expressão por um momento. E algo veio à sua mente. Talvez, a espada Yin também? É outra bifurcação na estrada. Rebecca falou com uma voz irritada olhando para as 3 bifurcações à frente deles. Horas já haviam se passado desde que entraram na masmorra. E nesse tempo, eles encontraram vários garfos. A menos que você fosse estúpido, saberia que a masmorra era retorcida como um labirinto. Eles não conseguiram encontrar o caminho, já que eles não sabiam onde era onde. Talvez se pudessem espalhar sua consciência, seria melhor. Mas o vestígio do rei macaco correu até eles se fizessem isso, então não puderam fazer nada. E ninguém disse nada, mas todos sentiam que andavam em círculos. Não é que eu esteja sentindo isso, mas realmente estamos. Estamos perdidos. Ao contrário dos outros, que estavam limitados em ampliar o alcance de sua consciência, Yon-woo já tinha uma ideia geral da infraestrutura da caverna. Ele estreitou os olhos. Devo assumir a liderança? Ele hesitou em avançar. Ele não sabia o que os membros e o exército do diabo estavam planejando. Então ele teve que controlar suas ações. E como estava memorizando bem a herança do rei macaco, ele não teve tempo para se concentrar em outras coisas. Mas se isso continuasse, a história mudou. Mesmo que ele quisesse descobrir o que o exército do diabo estava planejando, ele não seria capaz de fazer nada se o grupo deles vagasse pela caverna como se estivessem presos em um labirinto. E há algum tempo, a formação do labirinto tem mudado lentamente. Essa foi a razão pela qual eles estavam andando em círculos. E eu não sei o que aquele cara lá atrás vai fazer. TN, sim, Yon-woo disse cara. Yon-woo mudou ligeiramente sua consciência para trás. Atrás da festa, que não tinha notado nada, havia um bando de morcegos se misturando à escuridão. Sol-lua, ela disse que queria viver para não participar, mas ela o seguia secretamente usando sua habilidade com morcegos. TN, sim, Yon-woo se referiu a ela como um cara. Rebecca e Victoria não a notaram. Eles estavam focados na frente deles, então não tiveram tempo de olhar para trás. Sol-luna estava usando esse aspecto. Ela provavelmente estava planejando estudar as 72 artes para si. E se ela se movesse assim, ela também não estaria em perigo por causa do vestígio do rei macaco. Yon-woo a deixou sozinha porque ela não era perigosa. Mas ele estava planejando fazer algo em breve. Eventualmente, Yon-woo se decidiu. E o momento em que Yon-woo tentou dizer alguma coisa. Kiaaki. KRR. Os Monster Portentes começaram a gritar junto com seu bracelete preto. E eles foram jogados de volta em sua pulseira por algo forte. Isso significava que eles haviam entrado em conflito com algo forte e perdido. O que é aquilo? Yon-woo sentiu arrepios nas costas. Ele parou de andar. E naquele momento. O que você estava tentando dizer? Rebecca olhou para Yon-woo com uma voz irritada como sempre, mas Yon-woo agarrou seu pulso e puxou-a para dentro. Rebecca perdeu o equilíbrio e tropeçou. Ela estava prestes a gritar com Yon-woo para perguntar o que ele estava fazendo. Mas ela sentiu algo subir de onde ela estava e suas costas ficaram frias. Um espinho de sombra resistente e afiado. Bum! Yon-woo balançou sua adaga de Karshina que emitia aura. A aura explodiu e o espinho explodiu com ela. Isso é. O vestígio do rei macaco parece ter começado oficialmente a nos pegar. Yon-woo cerrou os dentes. Agora eles estavam usando meios físicos. À medida que se aproximavam da origem, seus métodos de ataque variavam. Os olhos de Rebecca tremeram. Este ataque, mesmo ela não tinha lido. Um apóstolo do deus da caça. Sua habilidade característica não foi ativada. Ela continuou se sentindo assim desde que entrou na caverna. Ela se sentia como se estivesse amarrada por correntes e cansada. Mas um jogador do andar inferior leu, já que foi ele quem a salvou do ataque. Rebecca cerrou os dentes com o fato de ser menos útil do que tal jogador. Claro, ela sabia que Yon-woo era diferente dos outros jogadores. Ela não ouviu os detalhes, mas ouviu que os jogadores que escalaram a torre ficaram chocados com o que ele poderia fazer e, pelo que viu em meio ano, ele foi o jogador que mais cresceu. Mas ela tinha a reputação de ser uma pessoa de alto escalão. Ela não conseguia entender porque não sentia o que Yon-woo sentia. Seu orgulho foi ferido. Mas Rebecca não deixou o orgulho atrapalhar. Ela organizou seus pensamentos e usou o Open Speaking. Caim. Sim. De agora em diante, você assume a liderança.